Olá você! Chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, dia 6 de maio, uma edição pra lá de especial do PB Desporto, já que estamos comemorando 2 anos da criação do canal e por isso mesmo fazendo aqui da região de Gandra, das ruas de Gandra, norte de Portugal. Vamos mostrar as imagens aqui dessa belíssima região de Gandra, que faz parte da região do Porto, aqui no norte do país. Edição essa que tem os seguintes destaques: as declarações de Jorge Jesus a respeito do Flamengo, causando péssima repercussão no clube. A ansiedade nos Dragões, empate com o Benfica na próxima rodada da Liga Portuguesa dará conquista do título português de forma antecipada para o Futebol Clube do Porto. E mais, Campeonato Brasileiro em sua 5ª rodada. As definições das finais das competições europeias e a Copa Libertadores da América. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão analisar as declarações de Jorge Jesus criticando o atual time do Flamengo e cavando seu retorno para o clube carioca, assim como também a final da Champions League envolvendo o Liverpool e a equipe do Real Madrid. E antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouquinho iremos falar dessa questão do Jorge Jesus, aí nos comentários do Jorge Moraes, do Antônio Manuel Góes, como também da final da Champions League, apenas informando que nessa edição também destacaremos outras competições europeias, como a final da Liga Conferência em seu primeiro ano e também a Liga Europa, Campeonato Brasileiro em sua 5ª rodada e muito mais. Agora é hora sim do nosso bate-papo, já estão prontos Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começa contigo, Moraes, aí em Maceió, a sua opinião com relação a essa notícia que tomou conta nessa última quinta-feira, também na sexta-feira, não só no Brasil como aqui em Portugal. Essas declarações do Jorge Jesus ao jornalista Renato Maurício Prado, enfim, criticando o time do Flamengo, cavando o seu retorno nitidamente e dando até um prazo, 20 de maio, para retornar ao clube. Se o Flamengo quiser contratar, tem que ser até o dia 20 de maio. Enfim, uma falta de ética total, uma postura que foi criticada duramente também aqui em Portugal, pela mídia, por treinadores, enfim, por gente do mundo do futebol. Como é que você vê essa situação, hein, Moraes? Um abraço. Olá, Antônio Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Claro que esse assunto é um assunto assim, até muito chato de você comentar. A ética na profissão, ela tem que existir em qualquer situação. Independente de ser o português com português, o brasileiro contra um brasileiro, o francês e outro francês, a questão da ética profissional, ela cabe, e você em qualquer profissão, você até tem a disciplina, por exemplo, no curso superior para a formação de técnico de futebol, existe lá a disciplina de ética, e isso é uma coisa que é muito cobrada. O que o Jorge Jesus fez, segundo o Renato Prado, que foi quem que conversou com o Jorge Jesus, dizendo que o Jorge Jesus teria se colocado para dirigir o Flamengo, e ainda andou dizendo que se estivesse no lugar do seu Paulo Souza, que também é português,
o Flamengo estava ganhando tudo. Não sei. Não sei se passa por aí. Não é só você querer ganhar que vai ganhar. E eu não vejo que o Jorge Jesus seja mais competente do que o Paulo Souza em matéria de futebol. O que aconteceu com ele no Flamengo de ganhar tudo, passou. Não quer dizer que a volta do Jesus vai ser a mesma coisa se você fizer uma relação com o que aconteceu na sua passagem anterior aqui pelo time do Flamengo. Então eu acho que essa ética profissional que não existiu da parte do Jorge Jesus é que me faz ficar com o pé atrás com relação ao cidadão, ao profissional, ao homem, à decência, coisa que ele não teve com seu compatriota Paulo Souza. Tá certo, Júnior? É isso aí, meu caro Jorge Moraes. Olha, o que falar? O que falar dessa atitude do senhor Jorge Jesus que se queimou? Se queimou, a imagem dele ficou para lá derranhada. Quando uma pessoa tem uma atitude dessa, e ainda mais, né, junto com um jornalista, né, que se diz jornalista, mas o papel do jornalista é sim de apurar, de investigar. Agora, quando um jornalista usa o seu conteúdo na internet para atacar, né, sistematicamente, a cada jogo do Flamengo, atacar, e atacar não você criticar, não, olha, o técnico tal, na minha opinião, fez uma mudança equivocada, isso e aquilo, ou então o time não foi bem porque o time defensivamente estava mal. Enfim, você fazer uma análise do futebol, ok. Agora, quando é uma coisa pessoal, é totalmente deplorável. E foi uma coisa, sabe, combinada assim, não tem como, tá bem claro isso, com o Kleber Leite também participando, uma figura que fez não mal ao Flamengo, ele fez muito mal ao Flamengo quando foi presidente. Tanto é que está aí, né, suspenso, foi banido, né, teve o seu título de sócio patrimonial, né, excluído. São essas figuras aí que não contribuem para o futebol, que adianta todo o trabalho que o Jesus fez no Flamengo, né, conquistando, sendo ovacionado pela torcida, elogiado pela crítica, por todos, enfim, não só rubro-negros, e tem uma atitude deplorável dessa. Aliás, é bom lembrar aqui, né, que mais de 30 técnicos, com destaque aí para o Mourinho, José Mourinho, o treinador da Roma, que está na final aí da Liga Conferência, que vamos falar daqui a pouquinho, também manifestando o seu apoio ao Paulo Souza, técnico do Flamengo. Basta isso, 30 técnicos, mais de 30 técnicos, milhares de torcedores, enfim, todos solidários com Paulo Souza nessa atitude para lá de reprovável do senhor Jorge Jesus, volto a dizer aqui, com o tal do Renato Maurício Prado, dando suporte, né? Dando o apoio, Kleber Leite, essa turma toda aí. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, o que você tem a falar com relação a essas declarações de Jesus, toda essa história que, volto a dizer, foi também repercutida e muito, está sendo aqui em Portugal. Olá, Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Desde que chegou ao Flamengo em junho de 2019, Jorge Jesus, à distância, deu-me a impressão, por sua postura, digamos, um tanto imperial, de se apresentar como o novo Pedro Álvares Cabral, aqui chegado para mostrar a todos nós, aborígenes, as maravilhas de um jogo com participantes a impulsionar o objeto esférico na direção de uma baliza e lá ultrapassar a linha do golo, como aportuguesado referido lance na nobre Ibéria Lusitana. Achei o JJ, naquele meio de 2019, um tanto dono da cocada preta, frente a perguntas incipientes, óbvias e modorrentas de repórteres despreparados, que aqui no Rio em particular os temos às pencas,
salvo honrosas exceções. Sem falar dessa emergente praga pandêmica de influenciadores do YouTube, autodeclarados da imprensa, embora torcedores do Flamengo que descobriram nas redes da internet nada contra, um oportuno e rentável meio de vida. Talvez fora minha impressão sobre sua explícita autossuficiência, Jorge Jesus deu muitíssimo certo no Flamengo. Afinal, de posse da chave do ninho do Urubu, o JJ promoveu uma revolução nas rotinas do Flamengo, cujo começo com o inesquecível grito "Foi mal, Larão!" em jogo treino contra o Madureira, foi o começo de arrebatadora paixão que resultou no time 1000 furos acima dos esquemas reativos de nossos badalados professores brasileiros. O encantamento com o jogo desconcertante de pressão no campo do adversário, a sufocá-lo impiedosamente, assinalou a meteórica passagem do treinador português entre nós, com troféus aos montes. Ocorre que naquele começo de pandemia de 2020, mesmo com seu contrato renovado, JJ se mandou de repente, sem aviso prévio, a bordo do jatinho do presidente do Benfica, e embora por aqui a vida tenha continuado, ali começava a lamurienta viuvez dos milhões de adeptos rubro-negros do Mister, à espera desde então de sua volta improvável, assim como os portugueses aguardaram por séculos em seu imaginário o retorno do rei Dom Sebastião. Em dezembro passado, depois da derrota para o Palmeiras na Libertadores e a perda do tri no Brasileirão para o disparado Atlético Mineiro, que decretaram o fim da curta temporada de Renato Portaluppi, o Flamengo voou até Lisboa para tentar a volta do JJ, à época ameaçado por frustrante trabalho nos encarnados da luz, pelo segundo ano consecutivo, embora em fase de avanço na Champions League. Em dezembro de 2021, JJ ainda contava com o Benfica a seguir da Champions, motivo de alimentar o sonho de ser notado por algum clube europeu do andar de cima. Entretanto, ao fazer jogo duplo entre a sondagem para voltar ao Brasil e sua já inviabilizada continuidade na luz, ele acabou desempregado, com a vaga de treinador do Flamengo preenchida na contratação de Paulo Sousa, 51 anos, então à frente da seleção polonesa, que não pensou duas vezes diante da oferta rubro-negra e pagou do próprio bolso sua rescisão contratual. Eis que Jorge Jesus agora se sabe, a serviço de jogada política do picareta Kleber Leite, ex-presidente banido do quadro associativo do Flamengo por improbidade, vem ao Rio de Janeiro a título de assistir ao desfile fora de época das escolas de samba e expõe, através de entrevista no portal UOL, ao flamenguista Renato Maurício Prado, seu amor infindo pelo rubro-negro. Critica sem cerimônia o trabalho de Paulo Sousa e, do alto de sua onipotente arrogância e disfarçatez, concede o prazo até o próximo dia 20 para assumir o posto ocupado pelo compatriota, no momento às voltas em plena temporada com a reformulação do envelhecido elenco do clube, tarefa de que foi incumbido ao ser contratado em Lisboa no fim do ano que passou. Em meio à lacrimejante saudade de milhões que impunemente esnobou em 2020, Jorge Jesus, além de asquerosa calhordice ética, alia-se na tentativa de retomar as chaves do ninho do Urubu a grupos que arrebentaram décadas passadas as finanças do Flamengo e arquitetam a volta ao poder na complicada política interna do mais popular clube de futebol do Brasil.
Jorge Jesus, em sua empáfia e aversão ao respeito na convivência com colegas profissionais de suas próprias origens, acha-se maior do que o Flamengo, de quem está anos-luz abaixo e para cujo aconchego, segundo opiniões ponderadas. Quer saber? Não voltará Antônio Júnior. Antônio Manuel, também acredito que ele não terá a menor chance. Agora nem pensar, eu digo de num futuro via trabalhar no Flamengo novamente. O que o Jesus fez foi algo totalmente desprezível. Não é uma atitude, repito aquilo que eu disse antes, de uma pessoa correta. Não é. Você simplesmente começar a atacar. É lógico que você tem a sua opinião, todo mundo tem a sua opinião. Agora você, sabendo que aquilo ali poderia ser publicado, que seria publicado, aqui entre nós, né? Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Achar que, não, Jesus falou aquilo ali, né, numa conversa, numa festa, né, para o senhor Renato Maurício Prado, que, aliás, é bom lembrar, já arrumou confusão com o Zico, né, e muitos coleguinhas, né, pela tal convivência que já tiveram com ele, dizem, como eu vi ontem, ele é um grande jornalista e tudo mais, não sei o que. Ninguém criticou, sabe? É o clube do Bolinha, a verdade é essa. Aí é que eu questiono determinados colegas de profissão. Ninguém é melhor que ninguém, a questão não é essa. Agora, a ética é essencial. Você ter ética é essencial. E muitos colegas esqueceram o que é ética, eu acho que desde sempre, desde que começaram na carreira. Então, o Jesus, de fato, se queimou. E hoje, se havia ainda essa questão, se havia ainda os viúvas do Jesus Futebol Clube, né? Eu acho que isso aí já acabou, ou pelo menos ele perdeu boa parte dessa turma aí. A verdade é que essas declarações do Jorge Jesus deixaram o filho dele para lá de queimado, não só no Flamengo, mas no mundo do futebol. Vamos agora para a nossa segunda pauta, segundo assunto. Começa contigo, Jorge Moraes, de novo, aqui das ruas de Gandra, norte de Portugal, nessa edição especial de 2 anos do nosso PB Desporto. O segundo assunto é sobre essa final da Champions. Aliás, vamos falar daqui a pouquinho das outras finais já definidas, da Liga da Conferência, na sua primeira edição, como também da Liga Europa. Mas eu quero ouvir você, Moraes, primeiro, depois Antônio Manuel Góes, a respeito da grande final envolvendo o Liverpool da Inglaterra e o Real Madrid da Espanha, hein, Moraes? Júnior, eu apostei muito, eu acreditei muito que a final da Champions League seria entre 2 clubes ingleses, o Liverpool, que eliminou o Villarreal, vencendo os 2 jogos, e o Manchester City, que venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo, e na diferença de gols, o time do Real Madrid levou a vantagem, com o Rodrigo arrebentando no jogo. O garoto que foi do Santos fez 2 gols e que fez a diferença na partida da volta. E a gente tem uma final entre Real Madrid e o Liverpool, num jogo único, que vai acontecer em Paris, que vai acontecer no dia 28. Então, a expectativa é muito grande da minha parte com relação a essa final. Passo até a acreditar que a partir do momento que você tem Real Madrid e Liverpool, você pode apontar como qualquer um vencedor dessa decisão. São estratégias diferentes, onde o time do Liverpool pratica mais o futebol de força, de velocidade. O time do Real Madrid é a velocidade com a habilidade, com a técnica individual de cada jogador.
Se fosse uma decisão inglesa, aí sairia fogo, faísca, porque seria um futebol muito parecido entre o Manchester City e o Liverpool. Como não é, o futebol vai ser mais técnico, vai ser um futebol muito rápido, de pouca pegada, e de um futebol onde, se o campeão for o Real Madrid, está muito bem entregue pela campanha, pela trajetória. Se for o Liverpool, também. Então, vamos aguardar no dia 28 qual é o bicho, né? O tamanho do bicho e o bicho que vai dar, viu, ô Júnior? Olha, Moraes, de fato é um jogo, como você deixou bem claro, aí, de uma equipe mais talentosa, que é o Real Madrid, com uma quantidade de jogadores mais talentosos, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, Benzema e outros mais. Com uma equipe que tem, claro, talentos, mas preza mais pelo coletivo. É um jogo, sem dúvida alguma, digno também de uma grande final da Champions, que vai ocorrer, confirmando, no dia 28 de maio, no Stade de France, na bela e maravilhosa cidade de Paris. Aqui na Avenida Central de Gandra, a rua principal aqui dessa belíssima cidade, aqui da região norte de Portugal. Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir a respeito dessa final. Você tem opinião já mais firme com relação ao seu favorito, a essa partida? Quase 2 meses atrás, falamos aqui sobre a histórica e desconcertante mística do Real Madrid em casa, o estádio Santiago Bernabéu. E nos referíamos aos emocionantes 3-1 de virada, 3 gols de Benzema sobre o PSG, de Messi, Mbappé e Neymar, nas quartas de final da Champions League, dia 9 de março. No jogo de ida, deu PSG 1-0 em Paris. A magia da torcida merengue mais uma vez contagiou o time de Carlo Michelangelo Ancelotti. Dias depois do 35º título nacional na Espanha e 13 na Liga dos Campeões Europeus, para cuja final se classificou dia 28 deste mês com o Liverpool, que eliminou o Villarreal. Os comandados de Pepe Guardiola saíram na frente, gol de Bernardo Silva, perfazendo 5-3 no agregado, diante de um Real fora de jogo, mas ainda garantido por defesas monumentais do gélido Courtois e com frustradas tentativas de Vinícius Júnior no ataque. Aí o mágico Ancelotti sacou da cartola seu coelho de estimação, outro brasileiro, Rodrigo, que em menos de 2 minutos fez 2 gols, em meio a um Real redivivo a levar a partida para a prorrogação. Diante de um Manchester City desnorteado, mas ainda contundente, valeu a incrível aura do Santiago Bernabéu, que propiciou o pênalti em Benzema, por ele mesmo transformado em 3-1, da ida à finalíssima da competição europeia. O próprio Rodrigo ainda perdeu um gol feito, seu terceiro no jogo, e Vinícius Júnior tratou de infernizar por várias vezes a vida na área do City. Se nas quartas de final foi espetacular na virada contra o PSG e na ida da semifinal, simplesmente fora da curva, ao vender caro a derrota por 4-3. Os 3-1 dessa quarta-feira contra o Manchester City absoluto no primeiro tempo comprovou o elevado sentimento solidário nas linhas do Real Madrid, que, a despeito da refinada técnica do time em outros carnavais, jogou com o coração na ponta da chuteira, daí o direito à decisão da Champions League, em cuja doação coletiva sobressaiu a garra do defensor brasileiro Éder Militão, a relembrar, quer saber, os áureos tempos do nosso Pepe nos merengues, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, aqui frente ao Centro Universitário, campus
Universitário de Gandra, com inúmeros cursos, muitos franceses, italianos, sobretudo franceses a estudar aqui. Mas Antônio Manuel Góes, é uma final, sem dúvida alguma, como eu falei para o Moraes, do nível de Champions, né? Uma final com duas grandes equipes, muito se falou, eu vi críticas ao Guardiola, né, pelo Manchester City não ter chegado à final, que naquele jogo tudo parecia se encaminhar para a vitória, né, para a classificação do Real Madrid, quando de repente, né, o Real conseguiu fazer os outros gols e se classificar para a final, e de forma merecida também, porque é outra grande equipe. É um jogo que promete muito esse no Estádio de França, dia 28 de maio, confirmando entre Liverpool e Real Madrid. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E a Liga Conferência, a terceira competição, a mais recente que foi criada, competição de clubes aqui na Europa, também já tem também definida a sua final, que vai ocorrer no dia 25 de maio em Tirana, capital da Albânia. A final terá a presença da Roma, do português José Mourinho, 26º título que ele vai tentar alcançar em sua carreira. O Mourinho, que é um vencedor, sem dúvida alguma, um dos maiores vencedores do futebol mundial. E a Roma do José Mourinho chegou à grande final ao eliminar a equipe inglesa do Leicester. Primeiro jogo na Inglaterra, a Roma venceu por 2-1, ou seja, jogando fora de casa, e jogando nessa última quinta-feira no seu estádio em Roma, na Itália, derrotou por 1-0, jogar pelo empate, derrotou por 1-0 a equipe do Leicester da Inglaterra e vai para a grande final contra a equipe holandesa do Feyenoord. O Feyenoord, que chega a essa final após vencer em casa por 3-2 o Marseille da França, a equipe do ex-rubro-negro Gerson. No segundo jogo, 0-0 na França, ou seja, se classificou porque no primeiro jogo fez 3-2, irá aí defrontar a equipe da Roma. Roma da Itália, do José Mourinho, que já venceu todas as competições que ele foi à final. 2 Champions, mais 2 Ligas Europa, e agora indo em busca do 5º título europeu na sua carreira e o 26º da sua carreira. Um técnico, sem dúvida alguma, vencedor. Afinal, confirmando Roma da Itália e o Feyenoord, equipe da Holanda. Ainda aqui na região na cidade de Gandra, na avenida principal, avenida central de Gandra. E falar agora da Liga Europa, a outra competição, a segunda mais importante, na verdade, aqui da Europa, que vai ocorrer no dia 18 de maio em Sevilha, na Espanha, que vai reunir as equipes do Eintracht Frankfurt e o Rangers, equipe da Escócia. O Eintracht venceu por 2-1 o primeiro jogo, a equipe do West Ham na Inglaterra, e no segundo jogo, jogando na Alemanha, em Frankfurt, venceu por 1-0, aliás, uma festa imensa na cidade de Frankfurt. A polícia teve que até que tranquilizar, acalmar os torcedores que faziam uma festa um pouquinho fora do limite, né? Jatos de água em cima dos torcedores, enfim. E a equipe chega à final, o Eintracht Frankfurt, justamente contra o Rangers da Escócia. O Rangers foi campeão, o Rangers que eliminou, né, a equipe do Red Bull Leipzig. Perdeu o primeiro jogo, mas venceu o segundo jogo, fez 3-1, se classificou. O Rangers, aliás, foi campeão apenas uma vez de uma competição europeia. Foi a Taça dos Clubes Vencedores de Taça, já há muito tempo, em 1972. Era uma competição que precedeu, né? Foi a predecessora da Liga Europa, e ela
durou de 1960 até 1999, quando a gente conhece o modelo atual da Liga Europa, a segunda maior competição do futebol europeu. Então tá aí, né? A Liga Conferência, com a final envolvendo a Roma e o Feyenoord, no dia 25 de maio, em Tirana, capital da Albânia, e a final da Liga Europa envolvendo o Eintracht Frankfurt contra a equipe do Rangers, jogo esse em Sevilha, na Espanha, no próximo dia 18 de maio. O assunto agora é a Copa Libertadores da América, que teve no meio de semana os jogos referentes à quarta jornada da fase de grupos da competição, com os jogos sendo disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo. Tivemos Caracas 1, Libertad 0, Deportivo Táchira 1, Emelec 4, The Strongest 5, Atlético Paranaense 0, uma goleada que causou para a equipe paranaense a demissão do técnico Carille. Estudiantes 1, Nacional 0, Palmeiras 5, Independente Petroleiro 0, Palmeiras numa fase fantástica, fazendo muitos gols, vencendo vários jogos por goleada, numa fase fantástica, aí o time do Abel Ferreira, o português que comanda a equipe do Palmeiras. Jogando mesmo a 2.800 metros de altitude, não tomou conhecimento do adversário. No Clássico Mineiro da Libertadores, o América Mineiro em casa foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1, o Atlético o Atlético do Hulk, né, que marcou inclusive um gol. Atlético 2-1, o Palmeiras está classificado de forma antecipada para a próxima fase da competição e o Galo assumindo a primeira colocação, está muito bem também na Libertadores. Talleres da Argentina 2, Flamengo também 2, o Flamengo com esse empate mantém a primeira colocação com 3 pontos de frente, é um passo também de se classificar a próxima fase da competição. Colón 2, Cerro Porteño 1, o Always Ready 0, Boca Juniors 1, Deportivo de Cali 0, Corinthians 1, outro time brasileiro e com um técnico português também, o Vitor Pereira. Um jogo que teve como um fato comum aí, as duas equipes perdendo pênaltis, mas o Corinthians teve mais chance, poderia ter ganho o jogo, mas enfim, um resultado que deixa o Corinthians na liderança da Libertadores da América. Olímpia 1, Peñarol 0, Tolima 1, Independente Del Valle 0, Sporting Cristal 1, Universidade Católica também 1, Fortaleza do Vojvoda 1, River Plate 1, um jogo que o Fortaleza fez uma partida talvez, não diria não, melhor do ano, jogando muito bem, merecia vencer a partida, mas enfim, ficou no empate e a situação com relação à classificação está bem complicada para o Fortaleza. Red Bull Bragantino com vários desfalques, 1, Vélez Sarsfield da Argentina também 1, mas o Red Bull está na segunda colocação, está bem no seu grupo. Aliança de Lima 1, Colo-Colo 1, os jogos dessa quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro, que terá no final de semana os jogos da quinta rodada, com o Atlético Mineiro, jogos do sábado, Atlético Mineiro e América Mineiro, mais um confronto das duas equipes de Minas, jogaram nessa semana pela Libertadores, jogam também agora no final de semana já pelo Brasileiro. Atlético Paranaense e Ceará. No domingo, Flamengo e Botafogo, o clássico carioca no Brasileirão, que vai ser realizado em Brasília. Palmeiras e Fluminense, outro clássico do futebol brasileiro. Atlético Goianiense e Goiás, o clássico goiano aí no Brasileirão. Red Bull Bragantino e Corinthians, Santos e Cuiabá, Juventude e Internacional, o clássico gaúcho no Brasileirão. Fortaleza e São Paulo, e na segunda-feira o jogo único, Avaí e Curitiba. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 9 pontos ganhos. Em segundo vem o Red Bull Bragantino com 8. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 8 pontos ganhos. Em quarto, aparece a equipe do Curitiba com 7, mesma pontuação do quinto colocado São Paulo e do sexto, o Santos. Essas seriam as equipes que nesse momento estariam muito cedo ainda, apenas para deixar claro, né? As 6 equipes que estariam nesse momento garantindo presença na próxima fase da Copa, na próxima competição na Libertadores de 2022.
2023. E o Futebol Clube do Porto muito próximo de se sagrar campeão português da temporada 2021-2022. Aqui na cidade de Gândula ainda, mostrando aqui uma outra parte da cidade, uma região ali de casas, montanha. Estamos aqui no começo da região de Serra, na belíssima cidade de Gândula, aqui no norte de Portugal. Mas eu dizia que o Futebol Clube do Porto está a um pontinho apenas de sagrar-se campeão português, e pode ser nesse sábado, no clássico em Lisboa, no Estádio da Luz, contra o seu rival, um dos maiores rivais, o Benfica. O Porto depende só de mais um ponto para ser o campeão português, não poderá ser mais alcançado pelo Sport, a diferença já é de 6 pontos, faltando apenas essa rodada e a última rodada no outro final de semana. O Porto do técnico Sérgio Conceição, que vem realmente fazendo um trabalho muitíssimo bom no Futebol Clube do Porto, não é de hoje, é um técnico que é muito respeitado pelos adeptos, pelos torcedores, pelos dirigentes. O Porto que vem com a campanha extraordinária, voltando a ser campeão. É bom lembrar que o Porto é o maior vencedor deste século do campeonato português. Os jogos dessa penúltima rodada, com o nosso Antero Arcanjo mais uma vez disponibilizando para vocês. Teremos nesta sexta-feira, abrindo a jornada, Boa Vista e Vitória de Guimarães. No sábado, Estoril e Moreirense. O clássico Benfica e Porto, que pode dar o título antecipado uma rodada antes do seu final para o Futebol Clube do Porto. Portimonense e Sporting, Gil Vicente e Tondela, Vizela e Marítimo, Braga e Arouca, Santa Clara e Paços de Ferreira. Um jogo único na segunda-feira, a equipe do Belenenses SAD recebendo o Famalicão. O Porto é o líder com 85 pontos ganhos, a 1 ponto de ser campeão. Segundo é o Sport com 79 pontos. Terceiro aparece o Benfica com 71. Detalhe é que tanto o Porto campeão, praticamente campeão, né, melhor dizendo, como o Sport já estão assegurados de forma direta na fase de grupos da próxima Champions League a partir do final de agosto. O Benfica, o terceiro colocado com 71, iria disputar a pré-Champions. Em quarto vem o Braga com 62 e em quinto o Gil Vicente com 48. Essa é uma parte também interessante desse final de campeonato. A briga do Gil Vicente depende só dele, né? Ele tem 4 pontos de vantagem para o sexto colocado, que é o Vitória de Guimarães, 48 contra 44. Se ele vencer a equipe do Tondela, já está assegurado na quinta colocação e vai disputar a Liga Europa do próximo ano. Um grande ano para o Gil Vicente, que pese de ter tido derrotas nas últimas rodadas, mas fez bons resultados no início e meio do campeonato. Está aí, dependendo só dele para garantir a presença também nas competições europeias. Antes de encerrar aqui essa edição do PB Desporto, com mais uma imagem aqui da cidade de Gândula, a linda cidade de Gândula, parabenizando a todos nós, né? O nosso Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, o nosso Antero Arcanjo na edição, o Fera, né? Sabe tudo aí das edições, responsável pela edição aqui do nosso PB Desporto, já com a gente há 1 ano, mas também agradecendo ao Henrique Shoa, que ficou com a gente aqui 1 ano trabalhando aqui com o PB Desporto, a nossa Letícia Bay também trabalhou um período fazendo as edições do PB Desporto, a todos, enfim, que fazem a família PB Desporto, mas acima de tudo a você, inscrito, você que acompanha o nosso canal, pela audiência, pelo apoio que nos dá. Parabéns a todos do PB Desporto nesses 2 anos. O PB Desporto vai ficando por aqui.
pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!